Existe um momento na vida em que tudo parece pesado demais e ainda assim vazio demais ao mesmo tempo. Você acorda, cumpre suas obrigações, resolve problemas, paga contas, conversa com pessoas, mas no fundo sente que algo não encaixa. Não é tristeza constante, não é depressão declarada. É pior. É aquela sensação silenciosa de que você está vivendo, mas não sabe exatamente por quê. E quase ninguém fala sobre isso. O mundo ensina como ganhar dinheiro, como produzir, como parecer bem-sucedido, mas não ensina como continuar quando o sentido desaparece. A maioria tenta abafar esse vazio com distrações, consumo, barulho ou frases prontas. Funciona por um tempo. Depois, para. E quando para, a pergunta volta mais forte. Qual é o sentido de continuar? Essa pergunta assusta porque não tem resposta rápida, mas ela não surge para destruir você. Ela surge quando algo dentro de você está pedindo profundidade. O problema é que a maioria foge exatamente nesse ponto, porque encarar o vazio exige coragem, exige silêncio, exige aceitar que talvez você esteja vivendo uma vida correta por fora, mas desconectada por dentro. E isso dói mais do que qualquer dificuldade externa. O ser humano aguenta quase qualquer dor quando entende o motivo dela, mas entra em colapso quando sofre sem significado. Não é o sofrimento que quebra as pessoas, é o sofrimento sem propósito. Duas pessoas podem passar pela mesma perda, pela mesma crise, pela mesma escassez. Uma afunda, a outra atravessa. A diferença não está na força física, nem na inteligência, nem na sorte. Está no sentido. Quando você sabe por que continua, o como se torna suportável. Quando não sabe, até o conforto pesa. É por isso que tantas pessoas, mesmo cercadas de estabilidade, entram em colapso emocional. Elas não estão cansadas do trabalho, estão cansadas de uma vida que não aponta para lugar nenhum. O vazio não é sinal de fraqueza, é sinal de que você percebeu que sobreviver não é o mesmo que viver. E essa percepção muda tudo. Ela incomoda, ela tira o sono, ela gera angústia. Mas também é o começo de algo maior, se você não fugir dela. Existe uma ilusão perigosa que muita gente compra. A ideia de que o sentido aparece depois que tudo dá certo. Depois do dinheiro, depois do reconhecimento, depois da estabilidade, depois da tranquilidade. Mas a realidade é o oposto. O sentido vem antes. Ele não é a recompensa da vida, é o combustível. Sem ele, nenhuma conquista sustenta. Com ele, até a dor encontra lugar. A vida não pergunta se você quer sofrer. Ela simplesmente apresenta situações. A única escolha real é o que você faz com isso. Algumas pessoas transformam a dor em amargura, outras transformam em aprendizado, outras transformam em missão. Não é romantizar sofrimento, é compreender que fugir dele não elimina sua existência, apenas prolonga. Quando você tenta anestesiar o vazio, ele cresce. Quando você olha para ele com honestidade, ele começa a ensinar. O silêncio que você evita é o mesmo silêncio que guarda as respostas que você procura. Mas ninguém quer parar o suficiente para ouvir. O mundo recompensa velocidade, aparência e resultados visíveis. Mas o sentido não nasce nesses lugares. Ele nasce naquilo que ninguém aplaude, nas escolhas silenciosas, na disciplina interna, na decisão de continuar mesmo quando ninguém está olhando. Há uma fase da vida em que tudo parece inútil. Você faz esforço e não vê retorno. Você muda atitudes e não vê resultado imediato. Você tenta ser melhor e parece que nada melhora. Essa é a fase que elimina a maioria, porque não oferece validação externa, não oferece aplausos, não oferece garantias. É uma travessia invisível. Quem desiste aqui nunca saberá o que existe do outro lado. Quem aguenta começa a perceber algo diferente.
O sofrimento deixa de ser apenas dor e começa a virar direção. Você não sofre menos, mas sofre melhor, com mais consciência, com menos desespero, com mais firmeza. E isso muda a forma como você se levanta todos os dias. Sentido não é algo que você encontra pronto, não está escondido em um livro, em uma frase ou em alguém. Ele é construído na relação entre quem você é e o que a vida exige de você agora. Não amanhã, agora. Em cada fase a pergunta muda. Às vezes o sentido é cuidar, às vezes é resistir, às vezes é reconstruir, às vezes é simplesmente não desistir. E isso confunde quem espera uma resposta grandiosa. A maioria espera um chamado épico, quando na verdade o sentido costuma se manifestar em responsabilidades simples que ninguém quer assumir. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Honrar compromissos internos. Permanecer fiel ao que você sabe que é correto, mesmo quando seria mais fácil abandonar. Isso não parece inspirador, mas é exatamente isso que sustenta uma vida inteira. Quem vive esperando sentir motivação antes de agir, fica paralisado. Quem age mesmo sem sentir, constrói significado no processo. Existe um erro comum que destrói muitas pessoas por dentro: esperar que a vida seja justa para então se posicionar. Isso nunca acontece. A vida não distribui sofrimento de forma equilibrada. Ela não explica seus critérios. Ela não pede permissão. Esperar justiça é uma forma elegante de adiar responsabilidade. Enquanto você espera que as coisas melhorem para começar a viver com sentido, o tempo passa. E o tempo não volta. A pergunta mais honesta não é por que isso aconteceu comigo, mas o que eu vou fazer com isso que aconteceu comigo? Essa pergunta devolve poder. Ela não elimina a dor, mas impede que a dor decida quem você se torna. Quando você entende isso, algo muda internamente. Você para de se ver apenas como vítima das circunstâncias e começa a se ver como alguém que responde a elas. E essa mudança é silenciosa, mas profunda. O vazio que você sente hoje pode ser o resultado de anos vivendo no automático, seguindo expectativas que não são suas, cumprindo roteiros que não escolheu conscientemente, comparando sua vida com padrões que não fazem sentido para sua história. O sentido não nasce da comparação, nasce da coerência interna. Quando suas ações começam a refletir aquilo que você considera importante, mesmo que ninguém veja, o vazio diminui. Não some de uma vez, mas perde força. A angústia deixa de ser um inimigo e passa a ser um sinalizador. Ela mostra onde você está se traindo, onde está se afastando de si mesmo. Ignorar esse sinal custa caro. Ouvir exige maturidade. Pouca gente está disposta a pagar esse preço. Por isso, tanta gente vive anestesiada, distraída, ocupada demais para pensar. Pensar dói, mas não pensar custa uma vida inteira. Há pessoas que sobrevivem a condições extremas e ainda assim mantêm uma chama interna acesa. E há pessoas que desmoronam diante de frustrações menores. Isso não é sobre força, é sobre significado. Quando você encontra um para quê, o sofrimento não te destrói, ele te molda. Quando não encontra, qualquer vento te derruba. O sentido não elimina problemas, mas organiza o caos. Ele dá uma direção quando tudo parece confuso. Ele não responde todas as perguntas, mas sustenta você enquanto as respostas não vêm. E isso é o suficiente para continuar. A maioria desiste porque quer clareza total antes de agir. A vida não funciona assim. Primeiro, você age com responsabilidade. Depois, a clareza aparece. Quem espera sentir certeza para dar o próximo passo fica parado. Quem dá o próximo passo constrói certeza caminhando. Talvez você esteja vivendo uma fase em que nada parece recompensar. Você tenta, insiste, ajusta, mas os resultados são pequenos ou invisíveis.
Essa fase testa algo que quase ninguém gosta de testar: resistência interna. Não resistência física, mas psicológica. A capacidade de continuar sem aplausos, de manter valores sem reconhecimento, de sustentar decisões sem garantias. É aqui que o sentido começa a se formar de verdade. Não quando tudo dá certo, mas quando você escolhe não se perder quando nada dá certo. O caráter se constrói nesse espaço. A identidade se fortalece ali. E um dia, sem aviso, você percebe que não é mais a mesma pessoa que começou. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você ficou mais firme. Sentido não é felicidade constante. É direção. É saber por que você levanta, mesmo em dias ruins. É saber o que não negociar, mesmo quando seria conveniente. É saber que sua vida não é apenas reação ao mundo, mas resposta consciente a ele. E essa consciência muda tudo. Você para de viver correndo atrás de sensações e começa a viver comprometido com algo maior do que o próprio conforto. Isso assusta, porque exige responsabilidade, mas também liberta, porque dá estrutura interna. Pessoas sem sentido são facilmente manipuladas, distraídas, controladas. Pessoas com sentido podem até sofrer, mas não se perdem. Elas sabem quem são, mesmo quando tudo balança. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem encontrou algo em você. Não ignore isso. Não volte automaticamente para o barulho. Use esse desconforto como ponto de partida, não como algo a ser eliminado. Pergunte-se com honestidade: o que a vida está me pedindo agora? Não o que seria mais fácil, não o que agradaria os outros. O que é necessário? O sentido costuma morar nessa resposta. E se essa reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários o que mais tem pesado na sua vida neste momento. Compartilhar também é um ato de consciência. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance outras pessoas que estão vivendo esse mesmo silêncio. Inscreva-se no canal se você quer continuar explorando reflexões profundas sobre vida, propósito e direção. Porque em um mundo barulhento, aprender a ouvir o silêncio pode ser a decisão mais importante da sua vida.